Olha, gente, quanta informação, viu? Eu fico aqui, ó, antes de entrar, fico apurando algumas coisas. Agora, o Robai me mandou uma linha interessante aqui também para a gente seguir, principalmente em relação a essas informações agora que vocês estão divulgando, que estão vindo à tona, sobre a chacina no Rio de Janeiro, né, gente? Acho que tem dois aspectos aí que a gente precisa tirar a cortina que cobre, né? A cortina de fumaça que foi colocada. Uma, lógico, em relação a esses mortos, né? Como a gente está vendo aí, o Raoni subiu a matéria lá, que vocês já noticiaram aqui, metade não tinha sequer mandado de prisão, né? E eu desconheço, né, Ana, que aqui no Brasil existe a pena de morte. Foram sentenciados à morte e foram assassinados pelo Estado, né? E segunda questão é que cada vez mais vem à tona, estou preparando uma matéria, daqui a pouquinho eu vou subir lá na revista fórum.com.br, sobre a questão política que envolve isso. E eu vou falar para você, viu, Ana? Quem acompanha o Fórum Café já sabia tudo que eu vou escrever no dia 30 do mês passado, viu? Que é justamente o timing perfeito que existe para que o Tarcísio volte para a cena da disputa presidencial e, ao mesmo tempo, encampe aí o lobby do governo Trump em torno do PL do Danilo Fortes. Ontem ficou muito claro isso, viu? Mas vamos lá. Então, o Tarcísio é candidato de novo, é pré-candidato de novo. Na verdade, assim, ontem, né, ele já está, inclusive, formando a equipe de campanha, tá? Então, essa informação foi divulgada pela Daniela Lima ontem. O marqueteiro dele, ele contratou já um marqueteiro que é um marqueteiro presidencial que trabalhou nas campanhas do PSDB, Aécio Neves e Geraldo Alckmin, nas campanhas presidenciais. Então, isso já é um indício forte de que o Tarcísio vai realmente sair candidato a presidente. O Azenha saiu até mais cedo hoje, gente, na verdade, porque ele foi buscar os pães de queijo que ele vai ter que me pagar, né? Mas é interessante, viu, Ana? Porque, assim, ontem o Tarcísio deu uma declaração num ato em Guarulhos que ele expõe exatamente o que a gente conversou aqui no dia 30, né? No dia 30 de outubro, nós falamos aqui que qual era o plano, né? Colocar a pauta de segurança pública na campanha presidencial, antecipar isso, né? Para duas coisas. Uma, pegar o calcanhar de Aquiles dos governos progressistas, que é considerado aí, a gente tem visto nas pesquisas também, sobre os desdobramentos do que aconteceu no Rio de Janeiro. A outra é servir ao império, servir a Donald Trump. Ontem, vou falar aqui ipsis literis o que o Tarcísio falou. Ele foi perguntado sobre a PEC da segurança pública, né? Que é um projeto do governo Lula, foi enviado ao Congresso e principalmente o que diz essa PEC, né? Isso é importante a gente colocar, que vocês vão entender nesse contexto. Essa PEC fala sobre a união das forças de segurança dos estados sob um comando central, né? Um comando central que funcionaria no Planalto, para que possa haver o quê? Troca de informações, inclusive troca de efetivos no combate ao crime organizado. Daí o Tarcísio foi perguntado sobre isso no evento que ele participou ontem em Guarulhos. Ele diz aqui, que para mim é uma ignorância proposital, tá? Eu ainda não vi o texto do projeto de lei que o governo federal mandou, mas a gente tem o PL do Danilo Forte. Danilo Forte, qual que é o PL do Danilo Forte? Justamente o PL da lei que classifica as organizações do tráfico, o Comando Vermelho, o PCC, como terroristas
atendendo a um pedido dos Estados Unidos, do governo Trump. Segue o Tarcísio aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, a gente tem o PL do Danilo Forte, que deve ser relatado pelo Derrite agora. Quem é o Derrite? Secretário de Segurança Pública do Estado, que é deputado federal. Então, o próprio Tarcísio diz aqui, ó, Derrite vai ser liberado agora para tomar conta desse projeto. Isso foi combinado com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ó, para o pessoal aqui não achar que a gente, às vezes a gente fala, mas tá vendo, o Café falou antes. Eu vou colocar aqui, viu, Ana, um link no chat da matéria que eu escrevi dia 30. E essa matéria diz o quê? Que o Tarcísio assume lobby pró-Trump e manda Derrite ao Congresso para relatar ao PL do terrorismo. E por que ele está fazendo essa jogada? Sim. Gente? Porque o Tarcísio assumiu a candidatura à presidência com a chacina no Rio de Janeiro, antecipando a pauta da segurança pública, inclusive hoje, para você ver a adesão dos jornalões, lembra a Terceira Via, né? Faria Lima, mídia liberal, Centrão. O tratado, Centrão, o tratado foi com Hugo Mota, e ele diz aí, não sou eu. A Faria Lima ontem escreveu um editorial naquele Brasil Journal, que foi compartilhado pelo Moro, defendendo que as facções sejam tratadas como terroristas, e hoje o Estadão saiu com um editorial que fala que as facções levam o terror para as comunidades. Ou seja, nessa matéria que eu escrevi dia 30, a gente já sabia aqui que o Tarcísio ia liberar o Derrite para quê? Ele vai para o Congresso relatar esse PL do Danilo Fortes, colocar nos moldes que o Trump quer, vai fazer uma pressão junto com o Mota para passar, e deve passar para jogar para a sanção do Lula, porque se for o Lula vetar, a culpa é do Lula, entendeu? E daí, o Derrite, desse jeito, ele que se oh, meu Deus! Tem seu capital eleitoral para sair candidato ao governo do Estado e faz a cama para que o Tarcísio faça o embate com o Lula na pauta da segurança pública. Então, ontem, o que o Tarcísio fez em Guarulhos foi justamente expor tudo o que está acontecendo. Só para finalizar, Ana, aqui, ó, ele fala ainda que aqui, ó, quem põe terror à sociedade, quem queima ônibus, quem não deixa o Estado funcionar, porque esses caras afastam o Estado do cidadão, precisa ser punido com toda a severidade. Sobre a união dos governadores de direita, Tarcísio explicou que o objetivo do consórcio entre os estados do Sul e do Sudeste é ampliar a adesão de unidades da federação para dar mais agilidade ao intercâmbio de informações e garantir que as inteligências atuem de forma integrada. Esse é o projeto do governo Lula. Então, aquele consórcio da guerra que eles formaram, né, junto com o Cláudio Castro, fazendo toda aquela parafernália, o consórcio da paz com Caiado, na verdade, eles querem sequestrar a PEC da segurança para que isso seja usada justamente na antecipação dessa pauta da segurança pública da campanha presidencial. Ou seja, o jogo está dado, Ana. Começou a campanha de 2026 com a pauta imposta pela ultradireita da segurança pública, viu? Não, começou totalmente e é assim, e vai ser muito internacionalizada, né? Ela com um claro apelo à interferência do Trump. Teve esse encontro aí, Trump e Lula, mas eles não vão desistir de que os Estados Unidos interfira aqui no processo eleitoral brasileiro, né? Como já tem
interferido aí na nossa democracia, na nossa justiça, né, com sanções e tudo mais. E assim, Plínio, eu te dou os créditos, assim, porque desde o princípio, desde assim, as primeiras impressões com relação à mega operação, você trouxe isso, né? A gente começou a perceber essa associação com o discurso dos Estados Unidos com relação ao terrorismo, ao narcoterrorismo, com relação à Venezuela, à Colômbia e também ao Brasil. E eu não me espantarei se eles fizerem movimentações como eles fazem com relação a Cuba, né? Porque Cuba está numa lista de países patrocinadores do terrorismo. Né? Então, quando eles querem enquadrar isso, pode criar uma série de sanções econômicas e bloqueios, semelhante ao que eles fazem com alguns países aqui na América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicarágua, que é fazer com que os governos sejam acusados de serem países patrocinadores do terrorismo. Caso não avance a pauta que eles querem aqui no Brasil, eles podem apresentar esse tipo de ameaça também. Eu acho que isso fica o mais difícil depois desse encontro do Lula com o Trump. Mas não nos espantaria se eles fizessem algo semelhante. É interessante esse ponto de vista que você traz, Ana, porque assim, é uma pauta da ultradireita juntamente com o sistema neoliberal, né? Se a gente for ver por que o Trump está forçando a barra sobre a Venezuela, sobre a Colômbia, mas principalmente a Venezuela, né? E por isso ele quer impor essa luta contra o terror no Brasil. Gente, a mesma coisa que foi feita no Oriente Médio. É o mesmo discurso, porque você classificando as facções do narcotráfico como terroristas, você dá aval para os Estados Unidos entrar no território. Eles já fizeram isso, inclusive, essa foi a conversa do Cláudio Castro no Departamento de Estado americano, quando ele entregou um dossiê pedindo, né, justificando, dando as alegações para que o governo Trump classificasse o Comando Vermelho e o PCC como terroristas. Por que isso? A Venezuela, gente, tem as maiores jazidas de petróleo do planeta. Quem é o outro país do mundo que tem o petróleo estatizado, pelo menos parcialmente estatizado, e que tem jazidas enormes, muitas ainda a ser descobertas? O Brasil. É o Brasil. Então justifica, por exemplo, o que está acontecendo hoje na foz do Rio Amazonas. Amazonas que faz fronteira com quem? Com Venezuela. Então, gente, tudo isso que está acontecendo é uma questão geopolítica que está sendo trazida para o Brasil por Tarcísio Gomes de Freitas, por Cláudio Castro, pelo clã Bolsonaro e principalmente pelos pelegos do neoliberalismo e do hegemonismo mundial dos Estados Unidos. Eles querem colocar essa pauta não como uma pauta para proteger a população brasileira, mas como uma forma de acenar ao Trump: vamos cumprir as determinações que vocês querem sobre o país. A partir daí, queremos seu apoio para o governo. E é interessante que a pauta, né, Ana, de novo, esse pano de fundo de segurança pública, na verdade, essa segurança pública tem como pano de fundo os interesses do neoliberalismo, né? Por que tem adesão da mídia liberal? Por que tem adesão da Faria Lima? Né? Justamente porque são os mesmos patrões, né? A Cassandra ainda está falando aqui, ó, que tem a água também e tem as terras raras também, que são essenciais para a transição energética. Então, acho que esse jogo está muito claro, viu? E por isso, principalmente, viu, Ana, que o Tarcísio resolveu e parou de mimimi assumir, né, a candidatura a presidente. É ele que vai ser o candidato do sistema, viu? Tony, ela fala o seguinte: eu vejo pães de queijo sendo entregues na casa do Plínio. E que o Plínio nos chame, né, Tony, para ir lá comer pão de queijo com ele.
Já estão todos convidados. Pela quantidade que eu vou ganhar, dá para todo mundo, viu, Ana? Estamos bem interessados nessa aposta aí. A gente fica... Cada hora está mais para um lado. Estamos bem interessados aí. Quem vai ganhar essa aposta para a gente ir lá desfrutar dos pães de queijo. Obrigada, Plínio. Tamo junto. Eu vou escrever essa matéria lá, tá? Daqui a pouquinho já tá lá na revista Fórum.com.br, mas como eu disse para vocês aí, boa parte disso tudo nós antecipamos aí no dia 30, nesse link aqui que eu coloquei no chat. Vou colocar de novo aqui, ó. Mas é exatamente isso. É o Derrit, candidato ao governo do estado, e o Tarcísio anti-Lula da Faria Lima, Trump, agora Trump também, né? Centrão e mídia liberal, viu, gente? É esse o jogo que está dado, e que me venham os pães de queijo, viu, Ivan Longo? Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play. Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.